Professor, a dinâmica da economia brasileira no período petista, segundo alguns analistas, me perdoe uma pergunta um pouquinho longa, obedeceu ao seguinte processo. Através de programas distributivos e investimentos públicos, a demanda cresceu, o que impulsionou o crescimento. O crescimento levou à ocupação quase plena da capacidade ociosa. Nesse cenário, os trabalhadores tiveram força para conquistas sucessivas de aumentos reais de salário, também impulsionados pela forte elevação do salário mínimo. A elevação dos salários, por sua vez, provocou queda da taxa média de lucro a partir, especialmente, de 2010. Essa queda da taxa de lucro levou ao desinvestimento produtivo, com os capitais fluindo para a especulação financeira com maior intensidade e, de quebra, criou a base material para um golpe de Estado. Como romper esse ciclo vicioso, onde, historicamente, governos populares começam bem porque fazem crescer a demanda, mas acabam mal porque os capitais fogem diante da queda da taxa de lucro e acabam se decidindo por organizar golpes de Estado? Está sem som, professor. Não estou me ouvindo? Agora sim. Essa questão difícil, de novo, eu não sei se eu concordo inteiramente com essa leitura. O que acontece é o seguinte, é que não existe meio de manter lucros e investimentos se não houver expansão do mercado. E numa economia continental como a brasileira, esse mercado tem que ser, sobretudo, interno. Então não há, na realidade, um conflito entre distribuir renda, aumentar salário e a prosperidade das empresas e da economia, entende? O que acontece é o seguinte, é que você tem que dosar esse estímulo à demanda, tomar cuidado para que ele não seja excessivo e não leve a uma superocupação da capacidade, a problemas inflacionários, desequilíbrios de balanço de pagamentos. Para isso existem os instrumentos de política econômica, monetários, fiscais, as políticas salariais também, entende? É uma questão de ter isso em mente, que você tem restrições, mas o objetivo, numa economia como a brasileira, numa sociedade como a brasileira, não passa pela minha cabeça que o objetivo não tenha que ser distribuir renda, desconcentrar renda, aumentar os salários, melhorar a qualidade do trabalho. Isso tem que ser o objetivo central, porque nós temos uma sociedade que é profundamente desigual. E se a classe média brasileira, ou parte dela, e as elites dirigentes não aceitam isso, temos que enfrentar essa não aceitação, porque esconder o país é o subdesenvolvimento. Entende? Eu acho que o problema do Brasil é, em parte, um problema de mentalidade das camadas dirigentes, que são conservadoras, estreitas, egoístas, e não percebem o óbvio, que um país não pode se desenvolver e se manter como tal com o grau de desigualdade que o Brasil tem. É impossível. Então não existe isso, cuidado com a margem de lucro. Não, nós temos que ter, sim, uma política de desenvolvimento baseada no combate à pobreza, no combate à miséria, na recuperação dos salários reais. E isso vai beneficiar todos, vai abrir uma expansão do mercado que vai beneficiar, inclusive, as empresas brasileiras. Agora, se existe uma classe média que se preocupa com a relatividade, que fica incomodada quando vê a melhora da população pobre, dane-se essa classe média, né? Fica incomodada de ver os aeroportos cheios de pessoas que nunca viajaram de avião, aquela famosa frase, os aeroportos estão parecendo uma rodoviária, aquele filme, como é que chama? Que Horas Ela Volta, retrata muito bem isso. Essa classe média atrasada brasileira e essa elite atrasada brasileira tem que ser vencida nos embates políticos que vão vir por aí, porque eles são a fonte de atraso permanente para o país, entende? E eu não estou querendo generalizar, tem uma parte muito esclarecida da classe média, tem pessoas na camada dirigente brasileira que também pensam o país, não quero dizer que todos são assim, mas que tem um núcleo reacionário que se divide em dois grupos, né, Breno? O grupo extremista que está com Bolsonaro, que é o obscurantismo, e a direita tradicional brasileira, que é ignorante também, que é ignorante, regressiva e pautada por valores internacionais estrangeiros, e que não percebe que o país só pode crescer, só pode se tornar uma sociedade válida se incluir o povo. Não existe nação sem povo.
E não existe nação com o povo oprimido como está o povo brasileiro, com a renda concentrada, com um sistema tributário profundamente injusto. Eu sei que isso, estou falando um monte de coisa que vai ser difícil de implementar, não tenho dúvida. Mas nós temos que caminhar nessa direção. Caminhar nessa direção, você diria o seguinte, eu diria o seguinte: o que provavelmente um possível futuro governo Lula vai fazer? Ele não vai poder fazer ruptura, mas também não vai poder fazer conciliação com esse status quo. Vai ter que fazer uma negociação dura, nem interna e externa. Nem conciliação, negociação. Uma negociação dura, interna e externa, para abrir caminho para o país se desenvolver e ser uma sociedade mais justa, né? Porque, você vê, o brasileiro tende muito à conciliação, né? Muito menos à ruptura do que à conciliação. E essa conciliação pode produzir uma estagnação. Eu temo mais a tendência à conciliação do que a tendência à ruptura, porque o brasileiro não é de ruptura. Então, o nosso risco maior é cair na conciliação que estagna, que produz uma estagnação. Tem que entender que não é conciliação, é negociação. E o Lula sabe disso, acredito. O Lula é um negociador que sabe negociar. Mostrou isso no plano internacional e mostrou isso no plano doméstico também. Então, eu tenho confiança de que ele poderá seguir esse caminho com proveito, né? Agora, é claro, Breno, que na campanha, o que está vendo? Nós temos um movimento de aliança com a direita tradicional para combater a extrema-direita. É isso que está acontecendo. Então, eu compreendo perfeitamente que durante a campanha o Lula não poderá entrar em detalhes, não poderá expandir a sua agenda. O truque aí é o seguinte, fazer a tal frente ampla, necessária para derrotar o bolsonarismo, não só na eleição, mas também os riscos de golpe, mas sem se comprometer com coisas que você não vai fazer. Ou seja, ganhar sem preparar o terreno para acusação de estelionato eleitoral. Não sei se eu fui claro, né? Sim, não cometer o erro da Dilma em 2014, né? Que prometeu uma coisa na campanha e fez o contrário. A experiência brasileira mostra que a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro, é muito refratário ao estelionato eleitoral. Veja o Sarney em 86, o Collor em 90, a Dilma em 2015. Então esse erro o Lula não vai cometer, porque é o político mais experiente que nós temos, né? Não vai dizer nada que ele não pretenda fazer, mas não vai necessariamente botar todas as cartas na mesa, porque não pode, né?